Olá, turminha! Espero que todos estejam bem. E hoje nós iremos para mais uma aula, né? Dia 9 de julho, nós temos a nossa rotina, a leitura do professor, E Vem o Sol, do nosso livro Caixinhas de Brinquedo. Temos o livro didático, Estudo da Escrita, os adjetivos com os e osa, da página 191 até a página 193. Matemática, simulado via formulário. Lembrando que estaremos mandando o link e quando terminar o seu simulado, automaticamente a resposta já chega para nós professoras estarmos verificando e através dela tentando fechar a média final desse bimestre. Não esquecendo das aulas online pelo canal 2.2 da TV ou pelo centro de mídias no aplicativo. Bora lá para a nossa aulinha de hoje. A nossa leitura ainda se encontra no livro Caixinhas de Brinquedo. Hoje a leitura vai ser E Vem o Sol. Tinha acabado de se mudar para aquela cidade, passar o primeiro dia ajeitando tudo. Na manhã seguinte, o homem foi trabalhar e a mulher quis conhecer a vizinha. O menino, para não ficar só num espaço que ainda não sentia seu, acompanhou a mãe. Entrou na casa atrás dela, sem esperança de ser feliz. Estava cheio de sombras, sem os companheiros, mas logo o verde de seus olhos se refrescou com as coisas novas. A mulher de fala suave, os quadros coloridos, o relógio cuco na parede. De repente, o susto de algo a se enovelar em suas pernas. Um gato reagiu afastando-se. O bichano, contudo, se aproximou de novo, a maciez do pelo agradando e a mão desceu numa carícia. O menino experimentou de fininho uma alegria como o sopro do vento no rosto. Já se sentia menos solitário. Não vigorava mais nele unicamente a satisfação do passado. A nova companhia o avivava. E era apenas o começo, porque seu olhar apanhou, como a fruta na árvore, uma bola no canto da sala. Havia mais surpresas ali. Ouviu um som familiar, os pirilins do videogame, e em seguida uma voz que gargalhava. Reconhecia o momento da jogada emocionante. Vinha lá do fundo da casa o convite. O gato continuava afofando-se nas suas pernas, mas elas queriam o corredor. E na leveza de um pássaro, o menino se desprendeu da mãe. Ela não percebeu, nem a dona da casa. Só ele sabia o que avançava. Tanta era a sua lentidão. Assim é o imperceptível dos milagres. Enfiou-se pelo corredor silencioso, farejando a descoberta. Deteve-se um instante. O ruído lúdico novamente o atraiu. A voz o chamava sem saber seu nome. Então chegou à porta do quarto e lá estava o outro menino, que logo se virou ao dar pela sua presença. Miravam-se os olhos secos da diferença, mas já não se molhando por dentro, amolecendo. O outro não lhe perguntou quem era e nem de onde vinha. Disse apenas: "Quer brincar?" Queria. O sol renasceu nele. Fazia muito tempo que preparava-se, que precisava desse novo amigo. Então, essa é a nossa historinha de uma criança, né, que muitas das vezes na mudança ele sente-se sozinho, preso, como a nossa caixinha de brinquedos da leitura anterior, né? Coisas novas, coisas diferentes, sempre nos dá aquele medo, mas depois a gente acostuma e torna-se novas amizades, novos conhecimentos, né? E essa foi a nossa história de hoje. No simulado de matemática, nós iremos ler as questões para poder entender. Primeiro você vai colocar o seu nome, depois na questão número 1, está dizendo assim:
Em 2 ônibus há 96 lugares, sendo 12 lugares ocupados. Quantos lugares ainda há para preencher? Então, eu já sei o total de lugares que tem dentro de 2 ônibus. Eu sei também o total a quantidade que já foram ocupados. Eu só preciso saber quantos ainda sobram, né? Quantos ainda precisam ocupar eles. Então, você vai fazer a conta e vai responder a alternativa. No número 2, Sérgio coleciona chaveiros. Ele os guarda em caixas que cabem 3 chaveiros cada. Se uma caixa cabe em 3 chaveiros, quantos chaveiros caberão em 7 caixas? Então, eu já sei que cada caixa cabe 3 chaveiros. Então, 7 caixas, quantos chaveiros vão caber? Então, você pode fazer a conta numa folha separada e a resposta alternativa você faça um clique numa das alternativas que tem ao lado. Na número 3, está dizendo assim: a superfície de uma sala está sendo revestida com cerâmicas quadradas. Já foram colocadas 15 cerâmicas, como mostra a imagem abaixo. Quantas cerâmicas ainda faltam para cobrir o piso da sala? Então, como já explicamos para vocês, nós temos a coluna e nós temos a linha. Então, você vai verificar quantas foram colocadas na coluna e quantas tenho na linha. Fazendo isso, você vai verificar o resultado que você tem das alternativas aqui. Então, eu tenho 15 cerâmicas já postas, mas eu preciso saber, dentro desse quadrado, quantas cerâmicas vão caber no total, para eu poder responder, certo? Questão número 4. Antônio distribuiu igualmente 426 peixes do seu tanque em 6 aquários. Quantos peixes Antônio colocou em cada aquário? Então, eu tenho o total de 426 peixes e eu preciso colocá-los em 6 aquários. O valor da quantidade de peixes vai dar exata. Então, eu preciso saber quantos peixes caberão em cada aquário, tá? Aqui embaixo você só coloca a sua resposta. Tia Luísa repartiu R$ 490 em seus 7 netos. Quantos reais deu a cada um? Então, ela pegou o valor que ela tinha, 490, e deu em partes iguais para 7 pessoas, que são 7 netos. Quanto que cada um recebeu? É o que você vai colocar a sua resposta aqui. Na questão número 6, a imagem mostra trechos da estrada. O número indicados, quantos quilômetros há em cada trecho e efetue o cálculo para resolver o problema. Então, eu tenho aqui uma imagem. Então, eu tenho do ponto A até o ponto B, 189 quilômetros. Do ponto B até o ponto C, 84 quilômetros. Do ponto C ao ponto D, 154 quilômetros. E do ponto D até chegar ao ponto A, eu tenho 98 quilômetros. Agora, eu preciso saber quantos quilômetros percorrerá um ônibus para ir do A até o C. Então, eu vou pegar do ponto A até o ponto C, quantos quilômetros eu vou percorrer, certo? Na questão B, está dizendo assim: quantos quilômetros percorrerá um automóvel para ir de A até o C, passando pelo D? Então, eu vou pegar o valor do A até o C, passando pelo D. Então, eu vou fazer o sentido contrário à pergunta número A e vou resolver quantos quilômetros eu terei, ok? A viagem mais curta é a de ônibus ou a de automóvel? Qual a diferença em quilômetros? Então, você vai fazer a conta. Se você fez de ônibus do A até o C e de automóvel do A até o C, passando pelo D,
caminho diferente, agora você vai fazer a diferença. Qual foi a diferença da de ônibus para o automóvel? Quantos quilômetros teve a mais um do outro? Então, você vai responder a pergunta C. Quem teve a quantidade de quilômetros mais curta para ir, né? Então, você vai responder se foi de automóvel ou se foi de ônibus, tá? E quantos quilômetros foi feito, né? 7. A régua é um instrumento de medida de comprimento. Observe e complete a medida do comprimento de cada objeto. Então, aqui eu tenho uma régua simples, tá? Que ela vai de 0 a 14 centímetros. Cada objeto aqui tem o seu tamanho, ok? Então, vamos responder as questões. Qual é a medida do alfinete? Então, você vai olhar o desenho do alfinete, vai olhar os tracinhos que tem aqui e vai colocar a medida, certo? Na questão B, e a medida do lápis? Você vai fazer a mesma coisa. Vai olhar o tamanho do lápis, onde está o pontilhado, você vai colocar a medida. E no final dela, você coloca o cm, que é os centímetros, tá? E aí ele está dizendo qual é a medida do pincel. Também a mesma coisa, você vai pegar o pincel, vai ver o tamanho que deu e vai escrever. Quantos centímetros o lápis é maior que a borracha? Agora eu preciso pegar o meu lápis e pegar a minha borracha e verificar essa diferença aqui. Quantos centímetros o lápis é maior que a borracha? E é o que você vai colocar na última questãozinha. Tudo bem? Essa foi a nossa provinha de hoje. Boa prova a todos, boa sorte. E depois que terminar essa provinha, vocês façam a lição de português do dia. Hoje, na aula de português, nós iremos aprender sobre o que são adjetivos, né? Palavras terminadas com S e com o som de Z. Muitas das vezes essas grafias, elas não têm uma regra, tá? Uma regra que a gente tem que seguir, né? Elas simplesmente a gente tem que memorizar. E outra coisa é o que nos ajuda a seguir essa regularidade dessas palavras é quando nós terminamos de escrever a palavra com S e no final ela vai ser com S mesmo, né? Ousa ou ouso. Quando ela termina com Z, no final ela continuará dando o final dela com Z, tá? Mas essas regrinhas é mais para a gente memorizar mesmo na hora de escrever. Para eu ter mais, para me ajudar um pouco mais na terminação dessas palavras, eu vou colocar como o adjetivo. Quando a gente tem um adjetivo de um substantivo de uma palavra, o que acontece? O final dela vai ser com oso ou osa, tá? Por exemplo, eu vou expressar uma característica de alguma coisa, uma qualidade de alguém ou de algo, o estado que se encontra alguma coisa. Isso ele sempre vai me referir a um substantivo. E aí eu vou transformá-lo na qualidade daquele substantivo, daquela palavra. Então, por exemplo, gosto. Como é que eu vou transformar para ser gostoso com Z ou gostoso com S? Eu simplesmente vou saber porque o gosto, essa palavra, esse substantivo, eu vou dar uma qualidade, gosto de gostoso. Então, quer dizer, o gostoso que eu tô dando a qualidade àquela palavra, ele é com S, tá? São raras as palavras que serão com Z, no oso e na palavra na osa, ok? Vamos para as perguntinhas aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Leia esta quadrinha, uma composição poética popular de origem na tradição oral. Como é um texto ensinado oralmente, a autoria se perdeu no tempo. Você me chamou de feio. Sou feio, mas sou dengoso. Também o tempero é feio,
mas faz um prato gostoso. Então, isso é uma quadrinha que você vai olhar a qualidade de uma palavra, por exemplo, a palavra feio. Mas ele colocou aqui, sou dengoso, de dengo, né? De uma pessoa que é de uma forma, tipo, sedutora, né? Dengoso, de seduzir algo, né? E o tempero, quando ele fala é feio, porque ele tá dando o sentido àquela palavra de feio, mas o sentido contrário de feio, para um prato ele é gostoso. Então, ele tá dando o inverso, né? Da palavra feio, do substantivo feio, para gosto, de gostoso, né? O gosto daquele tempero, certo? De acordo com o texto, qual é o significado da palavra dengoso? Acabei de falar, né? Marque os sentidos mais adequados. Então, eu vou ter uma ou duas alternativas aqui que vai me dar o que é dengoso, tá? Que comparação é feita na quadrinha? Você concorda com essa comparação? Ele fez uma comparação de feio, mas sou dengoso, de feio, mas é gostoso. Então, essa comparação que ele fez aqui, você concorda nessa quadrinha da, da forma que está sendo passada? Quais são as características do tempero e da pessoa que fala no poema? Qual é a característica do tempero aqui? O tempero, ele é o quê? Então, é o que você vai escrever aí, tá? Observe as palavras que rimam no segundo e quarto versos da quadrinha. Dengoso, gostoso. Que parte dessas palavras são iguais? Então, essa daí tá bem simples, é só eu olhar o finalzinho e verificar. As palavras dengoso e gostoso são adjetivos. De quais palavras elas são derivadas? O dengoso, ele é derivado de qual palavra? Qual é o substantivo daquela palavra? E o gostoso também, qual é o significado daquela, o sentido para eu fazer de gostoso? Qual é a palavra que vem antes, né? Qual é o derivado dela, tá? Que é o substantivo. A questão número 2 está dizendo assim: que outras palavras você conhece que terminam com oso ou osa? Então, é uma resposta pessoal, tá? Você vai responder as palavras que você sabe, você vai pesquisar e escreva aqui que termina com osa e com oso. Na questão número 2, está dizendo assim: complete o diagrama com os adjetivos que você pode substituir. As expressões destacadas. O desafio é descobrir onde colocar cada palavra. Já iniciamos para você. Depois complete os itens. Então, aqui, através das alternativas A, B, C, D, E e F, você vai primeiro colocar o adjetivo da palavra, tá? Por exemplo, casa cheia de silêncio. Então, é uma casa o quê? Silenciosa. Então, eu vou colocar o meu adjetivo, dela, do silêncio, silenciosa. Então, aqui, restaurante repleto de delícias. Então, a palavra delícias você vai transformar em um adjetivo. O que é uma delícia? É algo gostoso, né? Só que eu vou transformar em delicioso ou deliciosa, depende do que tá pedindo na palavra anterior, tá? Comida cheia de sabor. Então, é uma comida o quê? Sabor é o que você vai escrever e depois você vai colocar aqui no diagrama aqui em cima, ok? Na cruzadinha. Na próxima questão, aqui, quais dos substantivos a seguir podem formar adjetivos terminados em oso e osa? Você vai marcar um X. Será que amor eu posso transformar em amoroso, amorosa? Então, se eu puder, eu vou e faço um xizinho aqui. Dor, doloroso, dolorosa, né? Então, você vai primeiro ler a palavra
e depois você vai transformar no adjetivo dela, tá? Por exemplo, morte. Será que morte eu consigo mortoso, mortosa? Existe essa palavra? Né? Então eu preciso ler primeiro o meu substantivo para depois eu transformar no adjetivo. Se ela der certo a transformação, então eu marco um xizinho. Se não der certo, aí eu não marco X, tá? E aqui nesse diagrama que eu apaguei aqui no meu espaço, porque como é o meu livro de professor, então eu preciso não deixar as respostas, é claro. Você vai encontrar todas as palavras terminadas em oso e osa, tá? Todas elas. Vai ter mais ou menos umas 8, 9 palavras aqui. Então, aqui dentro você vai procurar, terminou de encontrar todas, você escreva os adjetivos que você encontrou, tá? Então, todos os adjetivos que você encontrou aqui, uns 8 adjetivos mais ou menos, você vai embaixo escrever as palavras que você encontrou, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um beijinho a todos e eu espero vocês amanhã.